Para se vingar de sua esposa infiel, ele arquitetou um plano friamente e passou 20 anos transformando o filho em um inútil e mimado que não era capaz de fazer nada. Isso tudo porque o garoto não era de fato seu filho biológico, mas o fruto de um caso entre sua esposa e seu assistente. Desde o momento em que a esposa engravidou, os dois começaram a planejar que o menino herdaria a empresa do homem no futuro. Mal sabiam que tudo já estava dentro das expectativas dele. 10 meses depois, a esposa deu à luz um menino. O assistente, emocionado por ver seu filho, segurava ele nos braços e não queria soltá-lo. No entanto, ao perceber o olhar sombrio do CEO, rapidamente entregou o bebê para ele para não levantar suspeitas. Observando a criança adorável e obediente, o empresário soltou um sorriso malicioso e quase imperceptível. Sua grande encenação finalmente estava prestes a começar. O tempo passou rapidamente e 7 anos se foram. Sob os cuidados especiais do CEO, a criança crescia cheia de luxo e bem. A megera da esposa, para evitar qualquer suspeita, continuava a desempenhar o papel de uma esposa e mãe exemplar. E durante esses anos, o assistente frequentemente usava o pretexto de trabalho para visitar a casa e ver o menino. À medida que o vínculo entre o garoto e o assistente se fortalecia, o CEO não apenas não intervinha, mas intencionalmente criava oportunidades para que os três passassem mais tempo juntos. Sempre que o CEO saía para trabalhar, o assistente aproveitava para levar a esposa para o quarto. E para garantir que os dois tivessem tempo suficiente, o CEO propositalmente fazia horas extras e voltava tarde da noite para sua casa. E mais de 10 anos se passaram. E sob o treinamento do CEO, o filho se tornou um jovem preguiçoso e inútil. Durante esses anos, o assistente continuava visitando ocasionalmente e até usava o pretexto de estar iniciando um negócio. Ele pedia dinheiro emprestado ao CEO, que sempre aceitava e lhe dava dinheiro. Logo depois, o filho estava prestes a enfrentar o vestibular, mas passava o dia jogando videogame sem se preocupar com os estudos. A mãe ficava preocupada que ele não conseguisse entrar na universidade e tentou confiscar o celular do garoto. No entanto, ele não deu a mínima, dizendo que a família tinha muito dinheiro e que mesmo se não passasse no vestibular, o pai poderia pagar as mensalidades de uma universidade particular para ele. Olhando para o garoto inútil, o CEO se sentiu profundamente satisfeito. Antes ele temia que o garoto pudesse de repente se iluminar e ser um jovem de valor e esforçado. Mas agora percebia que suas preocupações eram só coisa da sua cabeça, pois ele já havia planejado tudo. O CEO decidiu então que o filho não precisava fazer o vestibular. Ele seria enviado diretamente para estudar no exterior. E quando o garoto retornasse, o próprio CEO transferiria a empresa para ele. Ao ouvir isso, a esposa e o assistente ficaram radiantes de felicidade. Depois de tantos anos de planejamento, finalmente podiam ver a luz no fim do túnel. Assim que o filho partiu para o exterior, o assistente passou a visitar o homem com menos frequência. Mas a esposa começou a sair cada vez mais, sempre bem arrumada. Neste momento, a esposa já não parecia mais se preocupar em continuar fazendo teatrinho e queria logo o divórcio. Ela ansiava e aguardava o retorno do filho para assumir de fato a empresa. Mas o que ela não sabia era que seu marido também já havia se cansado dessa brincadeira de gato e rato, e que estava na hora de colocar um ponto final nesta farsa. 4 anos depois, o filho retornou do intercâmbio. O homem e a esposa chegaram cedo ao aeroporto para recebê-lo. O filho brincou perguntando para a mãe se ele havia emagrecido muito e a pediu para verificar como ele estava. A mãe, radiante, respondeu que ele estava lindo como sempre. Ela disse que estava feliz com o retorno dele. O filho foi cumprimentar o CEO e afirmou estar preparado e qualificado para assumir de vez a empresa. E perguntou quando ele a entregaria para ele. Para que ele possa finalmente gerenciá-la, o pai, já preparado, respondeu prontamente que tudo estava arranjado, mencionando que faria uma coletiva de imprensa, onde, diante de todos, faria transferência oficial. No evento, os jornalistas e convidados murmuravam entre si. Alguns perguntavam o que o presidente teria planejado para justificar algo tão grandioso. Outros especulavam que com a influência dele poderia ser algo enorme, talvez mais um projeto de grande escala. Alguém comentou, ao vê-lo se aproximar, disse: "Olha, é o presidente. E aquele deve ser o filho dele." O presidente subiu ao palco e, em um discurso formal, agradeceu a presença de todos. Em seguida, declarou que todos os seus bens e ações da empresa seriam transferidos para seu único filho, que assumiria como novo presidente do grupo. As pessoas murmuravam sobre a decisão do presidente de entregar tudo ao filho, expressando admiração e inveja pela generosidade e amor paternal demonstrados. De repente, a atenção mudou, quando alguém notou a esposa dele, de mãos dadas com outro homem, que logo foi identificado como um antigo estudante pobre, que o CEO havia ajudado anos antes. Ao subir no palco, o assistente fez uma revelação chocante, declarando que o garoto era na verdade seu filho biológico, e cinicamente agradeceu ao presidente por criá-lo da melhor forma possível, cheio de luxo e sofisticação. Apesar disso tudo, ele afirmou que agora queria seu filho de volta. Todos no salão ficaram chocados e começaram a especular coisas. Com a revelação da traição, a esposa, vendo a indignação e a revolta das pessoas, tentou justificar suas ações dizendo que sempre amou outra pessoa.
e afirmou que o casamento não era um lugar para buscar o amor verdadeiro. E ainda declarou que seu marido era um banana que não lhe dava prazer algum. O amante da esposa interveio com zombarias, oferecendo ao presidente uma pensão já que ele havia perdido tudo. Ainda o humilhou, exigindo que assinasse o divórcio. A multidão indignada criticou a ingratidão e a crueldade da nova família, sugerindo que o presidente os processasse. Sob pressão, o presidente assinou o divórcio. O amante riu com arrogância, proclamando que agora tudo pertencia a ele. O presidente, mantendo a calma, mas com o olhar frio e calculista, afirmou que eles haviam investido muito esforço para derrubá-lo. Em seguida, declarou que era sua vez de retribuir o favor e lhes prometeu um presente inesquecível. Em seguida, ordenou que trouxessem o que havia preparado para a nova família. Querem parte 2? Deixe nos comentários. Galera, se liga nesse joguinho aqui, ó, tá pagando muito, o jogo da frutinha. Ó, quando subir a frutinha é só você cortar, hein? Quando vier a bomba, não corta. Já tô fazendo aqui minha fezinha pro fim de semana, entendeu? Ó, quando vier a bombinha, não estoura ela, hein? Aqui, ó, já fiz 25, já vou retirar. Ó, com R$1 já fiz R$25. Isso aqui foi todos os lucros que eu fiz, ó, só hoje. 183, 150, 87, R$72. Clica aqui embaixo no link para você poder jogar.